Hoje a gente vai conversar sobre um dos temas mais divertidos que existem, um dos meus temas preferidos. A gente vai falar que rir é preciso. Eu estou muito feliz de poder apresentar para vocês o meu novo livro, Rir é Preciso. Descubra a ciência por trás do humor e aprenda a usá-lo para atravessar períodos difíceis e criar relações mais próximas. Acabou de ser lançado pela Editora Sextante, um livro no qual eu me debruço sobre esse que é, de fato, um dos meus temas preferidos de leitura, de estudo, que é o riso, o humor. Por que a gente dá risada? Por que o riso é tão prazeroso? Por que às vezes o riso pode ser meio cruel? Como que isso funciona no nosso cérebro? Qual é a linguagem que está por trás da risada, a linguagem por trás do humor? Quais são as teorias principais de por que algo é engraçado ou por que não? Por que algo é ofensivo? Você sabe, a gente já conversou algumas vezes sobre isso aqui, por que algumas piadas perdem a graça, por que alguns comediantes acabam tendo problemas, né? Eu já reflito um pouco aí sobre humor há algum tempo, e nesse livro eu compilo tudo que eu consegui encontrar sobre humor. Olha, foi muito tempo de pesquisa. E a estrutura do livro eu acho que ficou bastante clara, bastante didática, porque ele é dividido em 6 capítulos. Capítulos que você vai ver que fazem muito sentido. Primeiro capítulo, o que é o riso? Pra gente ter uma noção, pra gente ficar na mesma página, pra gente saber do que um tá falando, encontrar definições do riso, da risada. O que é isso que a gente fala quando nós falamos de riso? Aí o segundo capítulo, a gente fala como nós rimos. Então, o que é o riso e como nós rimos? Quais os caminhos que o riso percorre no nosso cérebro? Quais os músculos que estão envolvidos na risada? Como que a respiração é coordenada para a gente poder rir? E também, no como nós rimos, quais são as principais teorias do humor, né? O que faz com que algo seja considerado engraçado, que é o gatilho de para como a gente dá risada. Essa primeira parte, esses 2 primeiros capítulos, eu coloquei numa seção chamada Corpo, porque ela fala isso, né, do nosso cérebro, da nossa musculatura, dos nossos movimentos, de como a gente interpreta as coisas. Então, nessa grande seção chamada Corpo, a gente fala sobre o que é o riso e como nós rimos. A segunda parte é chamada de Mente, e aí eu vou falar sobre por que nós rimos e quando nós rimos. No porquê a ideia é entender da onde vem esse prazer, da onde vem essa alegria, por que a evolução nos moldou para rir, qual é a função evolutiva, psicológica, social do riso. Então, por que existe isso, no final das contas? Por que neste animal chamado humano existe essa função chamada riso, né? Qual é o propósito disso? Então, por que nós rimos? E depois, quando nós rimos? Porque aí a gente vai estudar um pouquinho o timing, o tempo, não só o quando ao longo da nossa história de vida, o que a gente ri quando é criança é diferente do que a gente ri quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto, quando a gente é idoso, né? A nossa história de vida, o quando da nossa vida vai mudando aquilo que a gente acha graça, a forma como nós rimos, e também o quando da própria piada, o timing da piada, a forma de entregar, o tempo do tema, né? Qual é a relação entre o tema e o tempo passar, porque às vezes a piada é muito cedo, né? Os comediantes americanos têm lá nos clubes deles, às vezes o público começa a gritar too soon, né? Muito cedo, não dá para fazer essa piada ainda, precisa de um pouco mais de tempo para a gente lidar com essa situação e ela ter graça. Então esse é o conteúdo da parte mente, o porquê nós rimos e o quando nós rimos. E a última parte eu falo um pouco sobre sociedade, e aí a gente vai estudar onde nós rimos e com quem nós rimos, de quem nós rimos e até quem ri. O onde é um dos capítulos eu acho mais interessantes, a gente vai fazer um vídeo específico sobre ele aqui. Eu falo sobre o riso em situações inesperadas. O riso em campos de concentração, o riso em tragédias, o riso em hospitais, mas também o riso no seu trabalho, o riso na empresa, o riso na escola, esse onde inusitado, esse onde o riso pode nos ajudar que a gente nem imaginava. E também, por fim, o quem, né? Quem ri. Tem diferença de homem e mulher, tem diferença de gênero, tem diferença de hierarquia,
de quem se ri, quem é o objeto do nosso riso e com quem nós rimos, como é que funciona o riso como esse azeite social. E aqui eu também falo um pouco sobre o politicamente correto, tem um vídeo aqui específico explicando a minha visão sobre o politicamente correto, ela é desenvolvida no livro, existe piada que é ofensiva, existe piada que não pode, como que a gente lida com isso nesses nossos tempos de tanta mudança. Então o livro, ele abarca, acho que um painel muito legal sobre o humor e sobre o riso, pensando no o que, como, por quê, quando, onde e com quem, de quem, para quem, quem ri. E assim a gente fala um pouco sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente e sobre a nossa sociedade e suas relações com o humor. Para começar, eu já queria dar uns spoilers aqui para vocês do primeiro capítulo. Eu vou fazer alguns vídeos falando um pouquinho de cada capítulo sobre o livro. E no primeiro capítulo, que a gente define o que é o riso, tem alguns insights, algumas descobertas super interessantes. Primeiro que a gente não consegue fingir um riso genuíno, um riso verdadeiro. Tem uma história super legal do Shene, que era um neurologista que estava estudando ali as expressões faciais. Ele punha eletrodos e puxava um músculo para cá, outro músculo para lá, fazia caretas nas pessoas e tirava foto. E aí ele queria fazer um atlas da expressão humana. E aí ele queria então produzir o riso e pôs lá os eletrodos na bochecha e o sujeito sorria, ele tirava foto e não parecia que ele estava feliz. Aumentava a carga, mudava a posição, o sujeito sorria, não parecia que ele estava feliz. Ele falou, quer saber? Desligou os eletrodos, preparou a máquina e contou uma piada para o sujeito. Na hora que ele começou a rir, ele bateu a foto. Eu coloco as imagens sem piada e com piada no livro, e para você ver a diferença que faz. E quando ele bateu a foto do sujeito depois de uma piada, ele viu que aí sim o riso estava um riso genuíno, verdadeiro. Foi aí que ele reparou que não basta mexer os lábios para que a gente tenha um riso genuíno, um riso verdadeiro. Mas no riso verdadeiro, os olhos riem junto. Aqui fica enrugadinho, você consegue expressar também no olhar a alegria, né? O riso, a emoção que está por trás do riso. E isso faz toda a diferença para que a gente perceba um riso como verdadeiro. E mais, são músculos que não estão sob controle voluntário, eles são involuntários. Você não consegue de propósito aumentar aqui as suas ruguinhas e dar a sensação que você está rindo de verdade. Você só consegue isso se você de fato se alegra. É uma região de uma musculatura involuntária. Então a gente percebe, né, quando a pessoa está com aquele sorriso meio sem jeito, assim, um sorriso sem muita vontade de rir, porque de verdade isso está na cara. Só que a gente não ri só quando está feliz. Isso que é uma coisa também bastante interessante. A gente pode rir em situações de nervoso, a gente pode rir em situações adversas, tem o riso de desdém. E aqui eu mostro que existe uma classificação do humor que é muito interessante. Eu vou desenhar aqui um gráfico, né? Se a gente pensar aqui, ó, o Diogo vai desenhar para mim aqui um gráfico, a gente pensar num eixo na vertical e num eixo na horizontal, a gente pode pensar o humor positivo e o humor negativo, e também o humor direcionado a si mesmo e o humor direcionado aos outros. Então, o humor positivo direcionado a si mesmo é quando a gente vai dizer de um humor de autodesenvolvimento, um humor de você lidar com as adversidades, é você rir ali de si mesmo um pouquinho para amenizar um sofrimento, para você pensar que aquilo não é tão sério assim, ou seja, você dá uma aliviada. Então esse humor de autodesenvolvimento é essa maneira de você aliviar o seu próprio sofrimento, você melhorar a sua própria vida. Também tem o humor positivo direcionado aos outros, que aí é esse humor que a gente chama de afiliativo. É você brincar com o outro para levantar o moral do grupo, para você azeitar ali as relações, para você aumentar a conexão. Então isso é um humor positivo direcionado aos outros, é esse humor afiliativo. Mas o humor também pode ser negativo direcionado para si mesmo. O humor autodepreciativo, humor de uma crítica a si mesmo. Pode ser uma brincadeira, pode ser uma forma de você rir consigo mesmo, mas pode ser alguma coisa assim até agressiva. Tem alguns estudos que mostram uma correlação desse humor autodepreciativo em adolescentes com depressão. Então ele é um humor negativo, mas voltado para si mesmo. E claro, existe o humor negativo voltado para o outro, né? O sarcasmo, a ironia, aquele humor agressivo, que pode ter sua função, a gente vai ver ao longo dos outros capítulos, mas também pode ser uma arma mesmo, uma arma que fere, uma arma que pode prejudicar, que pode fazer mal.
como qualquer arma, ela pode ter um bom uso, a gente vai conversar sobre isso, mas também é uma forma de ferir os outros e a gente precisa fazer um uso responsável. Esses são só apenas alguns spoilers, algumas amostras grátis do que existe no primeiro capítulo, que é o que é o riso, que eu já vou dar um spoiler aqui, abre falando, sabe de quem? Do sorriso mais famoso do mundo. Qual que é o sorriso mais famoso do mundo? O sorriso da Mona Lisa, eu sabia. Então é um spoilerzinho aqui, é bem legal a análise do sorriso da Mona Lisa, tem um monte de estudo legal. Bom, estudo legal é o que não falta nesse lançamento que eu sou muito feliz de dividir com vocês. Rir é preciso. Descubra a ciência por trás do humor e aprenda a usar o humor na sua vida para você atravessar momentos mais difíceis, criar relações mais próximas. Tem uma série, um monte de benefícios do humor que eu tenho certeza que você vai gostar. Então acompanhe aí os próximos vídeos, fica ligado no canal, se inscreve e clica nos alertas para receber os avisos quando tiver vídeo novo, porque vai ter muita coisa legal que a gente vai falar sobre o riso, sobre o humor, e eu tenho certeza que de vez em quando você vai até rir.